Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Descompressão Corporativa. Hoje eu estou aqui com a Natália Gudaiol, espero que eu tenha falado correto o nome dela, ela Uhum. é neuropsicóloga, ela é pós-graduada em neurociência e também está fazendo um mestrado na mesma área. Então a gente vai ter uma conversa muito legal hoje, porque a gente vai falar de um assunto que todo mundo precisa entender um pouco mais, que é neurodivergentes e como a gente pode fazer a inclusão deles no mundo corporativo. Então, Eu quero obrigada. agradecer o convite. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo também que está aqui assistindo a gente. E acho que esse é um assunto muito importante da gente falar. Então, muito feliz de poder trazer essas informações e espero que eu possa contribuir. Você sabe que esse acho que é uma das razões até que eu trabalho com o que eu trabalho, porque eu agora, depois de muitos anos, eu descobri que eu tenho o TDAH, Uhum. mas eu sempre vi que eu tinha uma dificuldade muito grande de concentração. Eu ainda tenho, né? Eu não tomo nada para isso. Até uma amiga minha falou para mim, você deveria tomar. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande. E uma das razões do neurodivergente também é que, em algumas áreas, ele pode ser aproveitado dentro das características que ele tem, né? Por exemplo, Exato. uma pessoa como eu, faço muita coisa ao mesmo tempo e está tudo certo. Porque meu problema não é de fazer muita coisa, é de concentração, Uhum. que é totalmente diferente. Então, eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência. Como é que é? Porque não é só o TDAH, a gente fala muito de TDAH, mas não é necessariamente isso. Tem muito outras áreas, dislexia e outras, né, como autismo. Então, o que que você poderia me falar? E também uma outra curiosidade, né, já que eu falei por que que eu trabalho Uhum. com o que eu trabalho, né, que foi entender por que que a gente funciona diferente de outras pessoas, né? E aí eu fui entrar no autoconhecimento para poder entender por que que eu não era igual, né? E aí eu queria curiosidade também, o que que te atraiu para trabalhar com essa área? Ai, perfeito, tá bom. Eu me formei em psicologia porque, na verdade, eu queria fazer direito, assim, então o primeiro plano era fazer direito. Só que conforme eu fui vendo como era a área de direito, eu pensei assim: "Nossa, eu vou ter que estudar muito", era mocinha e não estava com muita vontade, assim, eu conhecia várias pessoas que estavam tentando entrar, passar na OAB e não estavam conseguindo. E aí eu pensei: "Ah, nossa, vai que eu curso 5 anos de uma faculdade, depois não consigo passar na OAB, e aí eu vou ter uma faculdade que eu não vou poder exercer a profissão", enfim, comecei a considerar opções. E o que me fazia gostar do direito, na verdade, eram os filmes, todos aqueles filmes que a gente assiste, enfim, né, e quando tinha aqueles filmes de tribunal, a parte que realmente eu mais gostava era a do psicólogo, do forense, que entrava e falava o que que tinha feito aquele criminoso cometer aquele crime. E aí eu falei: "Ai, eu não gosto do direito, eu gosto da psicologia, eu gosto de entender a mente", tipo, porque eu ficava muito fascinada com isso de, assim, de alguém conseguir entrar numa história, destrinchar aquilo e trazer um porquê daquilo, de algo que para nós é totalmente incoerente, incompatível com a nossa realidade, de conseguir realmente fazer uma leitura de algo que é tão distante. E e aí eu comecei a ficar fascinada com essa ideia, assim, eu de verdade lembro de uma entrevista de emprego que eu participei, e me perguntaram isso, eu falei assim: "Ah, eu acho a psicologia mágica". E eu acho ainda, tá, um pouco mágico, assim, porque acho que você consegue entender outros universos, ver Verdade. outras formas de pensar, assim, então é um trabalho É. que ele nada é monótono. Se tem uma coisa que não é, é isso, assim, você tá sempre conhecendo pessoas novas, enfim. Na parte da neurodivergência propriamente dita, foi por conta de demanda de consultório mesmo, tá. Então eu comecei atendendo os pacientes em psicoterapia, processo tradicional, e esses pacientes começavam a me fazer questionamentos, né. "Ah, eu tenho TDAH? Ah, meu filho tem TEA? Ah, não", o TEA é o autismo, tá, desculpa para quem não sabe, vai me chamando qualquer coisa. "Ah, isso é toque? Ah", e assim, a gente vê pinceladas de tudo isso na faculdade, mas a gente não tem tanto um aprofundamento, porque, pelo menos na época que eu cursei psicologia, o foco era que você entendesse aquele paciente como um todo, dentro da subjetividade, e que você conseguisse atendê-lo. Então esse era o trabalho que você tinha que fazer, essa parte de diagnóstico, ela ficava muito mais para o psiquiatra.
né? O psiquiatra, geralmente, esse paciente, quando ele vinha com diagnóstico, ele já vinha para o consultório com diagnóstico. E eu comecei a me sentir muito insegura com relação a isso, assim, porque eu pensava assim, ah, se eu falar que não e ele tem. E se eu falar que tem e depois chega no psiquiatra e fala que não tem, vai, né, desmerecer o meu trabalho, vai parecer que eu não sei o que eu tô fazendo. E eu fui buscar a pós-graduação em neuropsicologia, porque eu queria trazer essas respostas. Eu queria que quando viessem esses questionamentos, eu pudesse falar assim, nossa, tem. Ah, não tem. Eu achei que era isso, tá? Na minha mente naquela época. E aí eu descobri que, na verdade, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, nossa, tudo é muito mais profundo. A gente tem testes, então é como se a gente tivesse exames. E aí, a capacidade que você tem de ter um diagnóstico mais preciso, ela é muito maior, ela abrange muita coisa. Então, você acaba tendo uma segurança e você gera essa segurança para o seu paciente também. E isso me encantou muito na área. Então, eu comecei a me aprofundar nisso, e aí eu comecei a atrair esse tipo mesmo de pacientes, principalmente por conta da rede social. Então, hoje, o que eu mais recebo de demanda no meu consultório é justamente essas pessoas que, assim, não sabem o que têm, se sentem perdidas, têm alguns sintomas, mas quando a gente entra no universo da neurodivergência, dos transtornos mentais, tem muitas coisas que são parecidas. A falta de atenção, ela está presente no TEA também, no autismo, mas ela também está presente na superdotação, que também é um tipo de neurodivergência, além do TDAH. Então, muita gente vem achando que tem TDAH, às vezes não tem. Também existe no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, e a gente chama de neurodivergência qualquer tipo de transtorno que tem a ver ou com a parte cognitiva ou emocional. Então, todos os transtornos de personalidade, eles também entram em neurodivergência. Então, borderline, transtorno obsessivo compulsivo, próprio narcisismo, a psicopatia, tudo isso também é neurodivergência. Eu não achava que transtorno de personalidade era neurodivergente. Essa é uma Porque é novidade para cérebro mim. que funciona diferente, né. Então a gente avalia tudo isso dentro de uma avaliação neuropsicológica. A gente olha tanto para os aspectos cognitivos, que é isso, atenção, memória, velocidade de raciocínio, flexibilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio verbal, QI, enfim, tudo que globalmente a gente chama de inteligência, mas a gente olha para toda a parte emocional. Quando a gente fala de transtornos emocionais, por exemplo, ansiedade, depressão, toque, a gente consegue tratar e ter uma remissão total de sintoma. Então, às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela vai te falar: eu tive episódios de pânico e eu consegui me curar, né? Eu fiz o tratamento, hoje eu não tenho mais, faz 5 anos que eu não tenho uma crise de pânico. Então, a gente consegue, entre muitas aspas, o que eu vou falar, tratar como se fosse um resfriado. Ele vem, você faz o tratamento adequado e aquela pessoa fica bem. Quando a gente fala de outros transtornos, tipo o TDAH, o autismo, a própria dislexia, aí os transtornos todos de personalidade, esses são crônicos. Então a gente consegue aumentar a qualidade de vida, diminuir um pouco de sintoma, mas o paciente ele vai ter aquilo para o resto da vida. Então ele vai sempre conviver com as questões que estão relacionadas com aquele transtorno específico que ele tem. E aí, por isso que o trabalho é tão essencial, porque ele precisa, dentro das suas dificuldades, conseguir performar da melhor maneira possível. E assim, por exemplo, na minha época que a gente não fazia Teste essas. nenhum, nem se falava nisso, né? Não, nem se falava nisso. Você dava um jeito de levar a vida e ter sucesso na tua carreira e fazia, e passava e se concentrava, dava um jeito e fazia, né? Então, Uhum. isso até outro dia me falaram: Adriana, você já deu certo, então agora você já sabe como lidar com isso, nem precisa se preocupar mais. E eu não sei qual é a tua opinião sobre essas questões, porque na verdade eu vejo muitos jovens sofrendo muito com isso. Claro que deve ter um nível, né, mais profundo e mais superficial. Eu acredito que você possa até falar um pouco mais sobre isso, porque como autismo, como outras coisas, elas têm níveis, né, Uhum. de comprometimento da rotina dessa pessoa. Com certeza, tá? O TDAH, ele não faz essa divisão entre leve, moderado e grave. No autismo a gente faz, só que se chama suporte. Então a gente fala suporte um e aí esse suporte um seria, entre aspas, o leve, tá? Porque quem tem autismo não fala, não é leve. Eu não gosto que vocês usem essa expressão de leve. Mas seria uma pessoa que ela não, ela consegue performar sozinha.
O suporte nível 2 é aquela pessoa que ela precisa de ajuda para algumas tarefas específicas. E o nível 3 é aquela pessoa que precisa de suporte para absolutamente tudo. Então tem uma diferença, que hoje já não existe mais o Asperger, que a gente tinha, que seria esse Hum, suporte nível 1. Então tudo é, hoje é autismo. Então por isso que muitas pessoas falam assim: "Nossa, mas todo mundo é autista hoje". Não, é que a gente tirou aquele Asperger, que antes não era autismo, e sim. agora passou a ser considerado, porque é a mesma coisa, só que com um suporte diferente. No TDAH, a gente não tem isso, tá? Se a gente pegar o manual de doenças mundiais, ele não vai ter essa divisão, DSM-5. de um de mais grave, mais leve ou mais moderado, tá? O que a gente tem é os tipos. Então, a gente tem um TDAH que é desatento, então que se distrai com muita facilidade, o que é mais hiperativo, que é aquela pessoa mais agitada, que fala mais rápido, que a gente tem dificuldade até de acompanhar o pensamento é mais acelerado, e o misto. Então, ele faz essa divisão, mas não coloca em níveis. O que eu vejo na minha experiência clínica, tá? Que isso tende a aumentar ou a diminuir a depender do estilo de vida. O estilo de vida, o ambiente, ele influencia muito. Então, se essa pessoa, ela tem um TDAH, mas ela tem uma rotina boa, talvez seja o seu caso, e talvez sem querer isso veio da própria família. Tem exercício físico presente, faz uma alimentação mais limpa, mais saudável, sempre cuidou do sono, teve uma estrutura ali dentro de uma casa, uma estrutura familiar que trazia certo conforto, a pessoa tende a ter os sintomas de uma forma um pouco mais diminuída. Pode ser que ao longo da tua vida, sei lá, você tenha passado por um momento de vida difícil, um problema com o filho, no casamento, aí o sintoma tende a piorar, porque é o estresse. Aí o estresse, ele piora o sintoma do TDAH. E aí tem pessoas que têm uma rotina que é um caos, né, às vezes por conta do próprio trabalho, tem gente que, enfim, junta o TDAH com uma rotina que é totalmente disfuncional, e aí o transtorno tende a ficar maior. A mesma coisa acontece com bipolaridade. Então hoje, quando a gente olha para tratamento, a gente olha esse ser integrado. Antes, quando a gente fazia terapia, a gente pegava aquela fala do paciente e trabalhava em cima daquilo. Hoje a gente pergunta de sono, a gente faz rotina com o paciente. Então a gente sabe que para todo tipo de neurodivergência, quanto mais rotina essa pessoa conseguir seguir, melhor. Que ela cuide do sono dela, que ela cuide da alimentação dela, que ela faça sempre um exercício físico, aquilo que ela puder fazer e que ela gostar de fazer, mas que aquilo se faça presente na rotina dela. Então, a gente cuida do todo, e aí a gente tende a diminuir. Mas sim, tem pessoas que têm mais prejuízo e nem sempre isso é possível para todo mundo, né? Às vezes, por exemplo, o paciente tem uma bipolaridade e acabou de ter um bebê. E aí? A ausência de sono faz parte. A ausência de sono no transtorno afetivo bipolar, nossa, aumenta muito o sintoma. A paciente sofre muito com a bipolaridade Imagino. quando ela não tem privação de sono. E a gente sabe, nem todo mundo consegue ter uma babá. As Verdade. pessoas que têm mais condições, elas podem contratar uma babá, e aí existe formas de adaptação, por exemplo, desse bebê, as mamadas da noite serem mamadeiras, e que essa mãe possa dormir, ou que esse pai possa dormir a noite inteira, porque a gente sabe que o prejuízo vai ser, mas não é possível para todo mundo. Né, e aquele casal que realmente não pode arcar com os custos de ter um profissional ali auxiliando, ajudando, vai ter que lidar com isso, e a gente sabe que essa privação de sono vai piorar sintoma. Então, é por isso que esse paciente ele vai sendo acompanhado, porque as fases vão mudando. E aí, muito provavelmente, nessa fase da vida, o prejuízo vai ser maior. Essa pessoa vai ter mais dificuldade de performar, ela vai entregar menos, se ela estiver junto ainda trabalhando, né, porque a gente sabe que tem a licença maternidade são 3 meses, né, então o bebê vai continuar mamando mais 3 meses enquanto você trabalha e não dorme, né. E alguns jovens que eu percebo, né, a gente vê vários casos de pessoas que não conseguem terminar o estudo, não conseguem começam vários cursos e não terminam e etcétera. Como que você, comentaria isso dentro da neurodivergência? Tá. A gente tem 2 quadros que afetam bastante, tá, essa questão de procrastinação, que é a superdotação. Então a superdotação são aquelas pessoas que têm um QI acima de 130, o que parece maravilhoso, mas também traz prejuízo, porque Mas também é se um não for o cérebro. caso? E se não for o caso? O TDAH. O TDAH tem muito da procrastinação, é um dos principais sintomas, tá. E aí, esse paciente que tem TDAH, ele tem uma falta de dopamina no cérebro dele, tá.
Então ele começa a buscar dopamina no ambiente, em coisas que trazem dopamina. A gente tem 2 tipos de dopamina no nosso cérebro, uma tônica e uma fásica. Essa dopamina que ela é tônica, ela jorra naturalmente no nosso sistema nervoso central. Ela faz parte da gente. Dopamina tem a ver com motivação. Então, a motivação que eu tenho para ter algum tipo de comportamento. E aí eu me motivo, levanto, tomo meu banho, vou treinar, vou fazer minhas coisas, vou ver minha vida, vou trabalhar, vou estudar. Por quê? Porque eu quero me formar em psicologia, porque eu quero ter uma clínica, então eu tenho uma determinada motivação. Esse paciente com TDAH, essa dopamina natural, ela não flui como ela deveria, ela é menor, ela está diminuída nesse paciente. Só que a gente tem outras fontes de dopamina, né? Coisas Hoje em dia, boas e muitas. ruins. Comida, principalmente hiperpalatável, cigarro, bebida Rede social. alcoólica, rede social, pornografia, tudo isso são fontes de prazer, né? E jorra dopamina no meu cérebro, que não é neurotípico, no seu, que é neurotípico, e assim vai. Então e aí esse paciente, ele percebe que esse tipo de comportamento faz com que ele tenha uma dopamina que falta para ele. Então ele começa a fazer uma coisa, ele começa a se desmotivar, porque é natural que a gente se desmotive ao longo do processo, né? A novidade, ela tende a ser muito melhor do que a continuidade. E aí ele vai buscar a dopamina onde faltante em comportamentos que fazem com que ele procrastine. Então é aquela pessoa que começa a estudar e: "Ah, eu não gostei, então vou fazer outro curso, porque aquele outro curso vai me motivar. Ah, eu comecei a estudar, mas eu vou assistir um vídeo no TikTok". Ah, eu vou comer um negócio. Ah, é porque ele está buscando aquela dopamina que falta, então ele tem um comportamento de procrastinação. No caso da superdotação, ele tem esse comportamento de procrastinação porque ele quer fazer tudo, então ele também não faz nada. Então aquela pessoa, assim, ela não consegue fazer uma coisa só, ela quer cursar ciência da computação e história. E aí ela começa uma coisa e não termina, e começa a fazer uma outra coisa e também não consegue terminar, então tem essa certa dificuldade, assim, né. Isso sem trazer para as outras pessoas que às vezes têm uma ansiedade, às vezes têm uma bipolaridade, que também pode acontecer a mesma coisa, assim, essa desmotivação e aí abandonar, deixar, não persistir, não conseguir dar continuidade. Todas essas características, o ambiente corporativo, ele tende a ter alguns padrões, né, ele quer uniformizar as regras, ele quer uniformizar alguns padrões de comportamento, até porque as pessoas são interdependentes, né, elas precisam estar nos mesmos horários, etcétera. Hoje em dia, as empresas têm refletido muito sobre isso, de compreender as necessidades individuais, sejam elas até de sono, né, e trabalhar, e a pandemia trouxe essa questão de trabalhar de home office, ou pelo menos ser híbrido, para que as Uhum, pessoas uhum. acabam se adaptando mais, etc. Eu imagino que tenha desafios para o indivíduo, por exemplo, embora eu tenha essa questão talvez de foco, mas eu sou uma pessoa muito regrada. Eu começo às 9 da manhã, eu paro à 1 da tarde, eu volto às 2, vou até às 7, e assim, eu trabalho fluido. Então, mas tem pessoas que não têm essa disciplina para trabalhar em home office. Então, como é que funciona isso para uma adaptação ou uma inclusão dos neurodivergentes dentro do mundo corporativo? Sim, essa é uma grande questão, né, o que que é o certo e o que que é errado, né. É certo a gente cobrar essa pessoa como a gente cobra uma outra pessoa que não tem uma neurodivergência ou a gente está errando completamente nisso? A rotina é bem importante para eles. Então eu acho que essas regras, de verdade, elas não dificultam, elas melhoram. Vou trazer um exemplo, tá. Eu tinha uma paciente que tinha bipolaridade. E gravíssima, assim, mas gravíssima, talvez o caso mais grave que eu já tenha visto em toda a minha vida, assim, muito sintoma, uma ciclagem muito rápida, então ela entrava em mania, em depressão, assim, muito às vezes no mesmo dia, passava pelas 2 fases, o que não é muito comum, geralmente são É. períodos, enfim. E com esse monte de sintoma, quando ela trabalhava tradicionalmente, ela faltava muito. Hum. Aí depois compensava, aí não sei o quê, vivia mal, tá. O que que estabilizou ela? Entrar para o exército. Ela era Olha, médica e quando ela era médica, ela conseguia passar plantão.
Então vivia que ela passava plantão, "Ai, hoje eu não tô muito bem, não sei o que, alguém pega o meu plantão", aí sempre tinha algum médico precisando ali de dinheiro, era mais fácil, assim, porque ela tinha um trabalho mais autônomo, ganhava bem, né, então mesmo que ela faltasse, ela conseguia se virar com os plantões que ela tinha ido e depois podia compensar, pegar plantão final de semana, plantão noturno que dava mais dinheiro, então ficava sempre nessa coisa, assim, "Ah, eu tô não faço nada e depois faço um montão de coisa para compensar o nada que eu fiz", enfim. E quando ela entrou para o exército é assim, né, tipo, não apareceu para jurar bandeira, vai preso, né, eles são muito rígidos. E ela teve uma melhora significativa de sintomas, assim, significativa. Porque no exército é desse jeito, e todo mundo em posição de sentido, e todo mundo usa o mesmo tipo de vestimenta, e todo mundo tem que respeitar o próximo, e todo mundo, enfim. E isso me ajudou muito, porque colocou ela no eixo, ela sabia que não tinha essa de: "Ai, hoje eu não tô afim". Se não foi, vai ser punida, né, a Isso, gente tá você tá escalada, você vai ser punida por isso. E fez muito bem. quer dizer, o que você está me falando é que, ao contrário, às vezes, do que as pessoas pensam, que dar liberdade e adaptar a situação para o neurodivergente, na verdade, pode ser o contrário. Pode. E aí a gente não pode generalizar, né, é óbvio que existem pessoas que essa, né, essa dinâmica, principalmente quando a gente fala de uma pessoa que está com depressão, talvez ela seja muito importante, porque para aquela pessoa, às vezes, aquele dia tá muito difícil dela trabalhar e ela ter essa liberdade de: "Pessoal, hoje eu não tô legal, mas eu vou compensar no sábado. Sábado eu não trabalharia e eu vou trabalhar". Então para ela, naquele momento, aquilo é muito importante. Ou sei lá, alguém que tá com um quadro muito grave de ansiedade, e tá tendo pânico naquele dia, talvez não precisar dar conta daquela demanda naquele dia, seja legal. Mas quando a gente fala desse tipo de outras patologias, né, porque a gente tem que olhar para todo, né, outros tipos de transtorno, fica muito mais complicado. A disciplina é muito importante. O que que a gente faz com o paciente quando ele está em casa, então a empresa de repente é só home office, e ele tem um TDAH? A gente tem que trabalhar isso em terapia. Então, assim, quanto mais consciência, que é o trabalho que a gente chama de psicoeducação, melhor. E aí, quem vai pegar no pé é o psicoterapeuta e é a própria pessoa que vai ter que entender que quanto menos ela seguir a rotina, mais caos ela vai trazer na vida dela. Então, a gente vai ter que trazer essas regras, sabe, que te foram ensinadas. Não é o teu natural, não é o natural do TDAH. Eu começo, eu paro, não sei o quê. Mas você aprendeu assim e funciona. Então, são capazes de aprender, né, dá para Pelo regularizar. contrário, eu tenho que terminar. Uhum. Não sei se isso até Não, pelo não, TDAH muitas vezes deixa pra lá, deixa, não faz e tá tudo bem não ter feito, sabe, não se sente culpado por não ter feito, assim, tá tudo bem abandonar, tá tudo bem não ter dado conta, tá tudo bem deixar pra lá, tá tudo bem. acho que eu preciso fazer outro exame, então. Tá tudo bem pra eles, assim, porque É, faz para parte mim da é, rotina, sabe. é, Mas é. pode ser um comportamento aprendido, tá, não significa que não tem, às vezes isso veio de casa, às vezes, foi a forma como teus pais te ensinaram, você entendeu que isso era muito importante e acabou fazendo. É, tem que jurar bandeira. Uhum, uhum, uhum. E você vê, não foi ruim, te ajudou muito na sua vida, né, Sim. então talvez essa rigidez e lógico, né, de novo, vamos não precisa ser, né, ai, pegar palmatória para bater em crianças, não é nada disso, mas talvez um ambiente que exija um pouco dela, que tenha essas regras, que siga uma rotina, ó, você vai dormir às 9, você vai dormir 10 horas e acorda às 6, é importante. Mas você falou que isso não é para todo mundo, mas para um TDAH, por exemplo, seria bom. Funciona. TDAH, bipolaridade, para o autismo é essencial para todas as crianças, isso é muito importante. A rotina está vinculada a um bom desenvolvimento cerebral. Não tem nenhum transtorno, mental que a gente fale que essa rotina de, por exemplo, horário de acordar, horário de dormir, alimentação e não seja boa, tá? A rotina ela é importante, ela traz uma certa segurança. Às vezes, nos quadros de depressão e de ansiedade, ter essa flexibilidade é importante, porque às vezes realmente aquela pessoa naquele momento ela tá muito difícil dela conseguir naquele dia, e aí ela consegue dar uma compensada de uma outra maneira, assim. Mas o que eu vejo de verdade é que quanto mais a pessoa consegue seguir de rotina, melhor ela fica.
Então, quando é com os meus pacientes, eu peço para ir mesmo assim, sabe? Olha, vá, mesmo que você não esteja bem, porque você começa a abrir exceção, e aí às vezes você não tá tão mal, mas aí você fala: "Ah, eu só não tô bem, então não vou fazer". E isso é muito importante, porque quando a pessoa ela realiza, ela tem uma autoestima melhor, porque ela sente que ela Com conseguiu. certeza. E Nossa, isso com certeza. volta, é uma retroalimentação para ela de que ela é capaz. Então, numa próxima vez, ela já vai mais forte, porque ela teve essa retroalimentação. Porque quando ela Nossa, não com tem certeza. essa retroalimentação, a autoestima vai caindo. E quanto mais a autoestima cai, menos ela acha que ela é capaz. Não, é perfeito. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não faz, a culpa que você sente de não ter feito se junta a uma série de sintomas. Então você já não estava bem, aí você não foi trabalhar, aí você fica mal porque você não foi trabalhar, aí você não foi trabalhar, aí você não vai na academia. Aí você fica mal porque você não trabalhou, não foi na academia e você já estava mal. E então, assim, de verdade, acaba virando uma bola de neve mesmo, para os dois lados, para o bom e para o ruim. E é melhor a gente alimentar o que é bom, o que é positivo e o que vai fazer bem para nós, né, ao invés de ficar alimentando aquilo que não é positivo, né. "Ah, já comi tudo errado, aí não vou treinar, aí não bebo água", né, então assim: "Ah, comi errado, tá tudo bem, pelo menos vou fazer um cardio mais demoradinho, vou beber bastante água no dia seguinte". Eh, Vamos tentar compensar de algum jeito, assim, né, ter um pouquinho de equilíbrio. Quan É assim, o que eu percebo é que isso envolve todo o ambiente, né, a microcomunidade dela. Então isso afeta a família, afeta, os irmãos, enfim, toda uma dinâmica. E aí eu conheço casos próximos, inclusive, que a família fica muito afetada, né, os pais sofrem, enfim, às vezes até os irmãos que um tem muito mais atenção, até porque tem um problema, o outro fica negligenciado, aí tem um outro efeito. Isso você deve ver muito no seu consultório. É, a gente não vive numa sociedade que foi feita para neurodivergência, né, a gente vive numa sociedade que foi feita para cérebros que são típicos, né, para pessoas neurotípicas. E com certeza isso afeta, assim, e é por isso que muitas vezes o trabalho também é feito de forma familiar, para que aquele profissional, aquele parente saiba como lidar, porque afeta a escola também, às vezes o professor não sabe o que fazer, não sabe como lidar, tá melhorando muito, né, acho que hoje o acesso à informação ele tá muito grande e o próprio profissional vai buscar, os próprios pais vão buscar, assim, mas afeta sim, é desafiador, tá, dizer que não é desafiador, a gente vai estar, sabe, sendo totalmente hipócrita, porque é um desafio maior, principalmente porque essas pessoas no mundo, elas vão ser cobradas como se elas não tivessem uma neurodivergência. Então, esses pais também sentem que é responsabilidade deles, né, que essa pessoa esteja o mais bem preparada possível para quando ela ingressar nesse mercado de trabalho, nem precisa ingressar, né, competição começa desde a escola, desde o vestibular, de tudo isso, a gente sofre pressão social desde muito cedo, de alta performance. E na nossa sociedade atual tá muito pior, né. É, até você colocou da OAB, é um fator também, vestibular, a OAB, sei lá que outros critérios as pessoas Ah, sim. E hoje eu sinto que hoje cada vez mais antigamente você só de você ter feito uma faculdade, isso te garantia uma certa estabilidade, né. "Ah, eu consegui ter uma formação", hoje não, né, hoje assim, um doutorado já não te garante mais nada, né, porque é muito de verdade, é muito fácil de você ter um título hoje, né, não é mais como era, então ele também não tem o significado que ele tinha antes, ele deixou de ter a importância que ele tinha. E aí é o doutorado, é o 3 idiomas, sei lá, ter programar. conhecer não sei o quê, ter a experiência Y, cada vez esse mercado vem exigindo mais, e e os pais sabem disso, né, a família sabe disso, e aí isso começa a aterrorizar, fala: "Nossa, meu filho não tá conseguindo acompanhar a escola, como que eu vou colocar ele num curso de inglês? Como que ele vai falar inglês, espanhol e um outro idioma para se destacar nesse mercado?" Porque o que a gente mais quer para os nossos filhos, é que eles sejam pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da vida deles, né. Ninguém quer que um filho sofra, ninguém quer que um parente se olha, ninguém quer isso para ninguém, assim, então gera sofrimento mesmo. É, e inclusive porque tem uma expectativa da sociedade perante, né, te pergunta: "O teu filho, o que é que fez, o que é que não fez?", então você acaba tendo
É como se você tivesse também não tido sucesso como, né, pai. O que que eu fiz de errado? Então a gente já começa a se cobrar e etc. E que não é bem assim. Eu acho que tem um acolhimento muito importante. Acho que cada vez mais a sociedade tem tido uma consciência para falar das minorias, etc. Eu não tenho uma estatística para poder saber qual o grau, talvez você saiba, de percentual da população que é neurodivergente, não sei se você sabe. Ah, tá, total não. Eu sei de TDAH, eu sei de autismo, eu sei de superdotação, assim, porque a OMS ela Se você divulga. puder Mas falar, todo mundo eu não tá, sei. autismo e TDAH e superdotação é 4% da população mundial, tá? Segundo a OMS. E de autismo a gente tem 3%, então um grau um pouquinho diminuído, mais alto, né? Sei de esquizofrenia, 1% da população é psicótica, tem esquizofrenia. Sei lá, se a gente for fazer um somatório todo, eu chutaria algo em torno de 10, 12%, tá? Eu acho que Somando tudo, né? juntando de Ah, 15 a 20% da população tem neurodivergência. Então ah, eu chutei certo. Deu certinho. Então, esses bastante. são os números oficiais, tá? De 15 a 20% da população mundial. É bastante coisa, né? Nossa, é muita gente, É muita muita coisa. gente. Bom, acho que é daí eles editam, a gente volta aqui. Tá bom. Ah, e se eles quiserem colocar o tudo? Aí falar, eu consegui pesquisar e é isso mesmo, não tem problema. Tipo, eu falei mais ou menos os que eu sabia, porque geralmente eu faço um tema único, sabe? Neurodivergência no total. É a primeira vez que eu tô, geralmente o pessoal fala, quero que você fale de autismo. Quero que você fale só de TDAH. Eu sei os dados, mas não sabia o Não, total. Mas é não, isso, a gente tranquilo, tem foi de 15 a ótimo. 20. Nossa, é Foi bom muito ter caído. importante esse assunto, né? Mas vamos. Nossa, é amplo, não é? Tem muita coisa para falar. É, bom, voltando aqui. Quando você está no seu consultório, eu tenho visto, eu não sei se tem uma correlação ou não, de jovens que têm estado mais ansiosos pelas próprias questões da vida cotidiana, né? De uma demanda de serem bons, de terem atingido determinadas coisas numa determinada idade, né? E tem uma comparação, muitas vezes, com os próprios pais, que numa idade. Comparando a mesma idade do pai numa determinada fase, o pai já tinha feito algumas outras coisas, etc. Isso eu tenho percebido e que tem uma exigência, uma autoexigência, ao mesmo tempo, tem outros aspectos da sociedade hoje. A gente tem outras exposições, e aí isso tem gerado uma ansiedade maior nos jovens. Eu estava lendo outro dia que tem, eu acho que era, não sei se era 10%, um pouco mais da população brasileira, dos jovens, acho que até mais, é um nem estuda e nem trabalha. Uhum, uhum. Fora, todas essas questões, tem uma cobrança muito grande. E isto tem gerado, como consequência triste, às vezes até suicídios, etc. Eu não sei se chega a este ponto no seu consultório, ou se que prevenção a gente poderia ter para contribuir com a sociedade, etc. Sim, com certeza. A gente tem sinais de alerta, tá? Para risco de suicídio. É bem complicado de falar desse assunto, porque tem um lado da mídia que defende que quanto mais a gente traz esse assunto à tona, mais aumenta o número de suicídios. Então, a gente tem um certo abafamento, mas que não seria para o mal, seria para o bem, porque toda vez que a notícia é divulgada, acaba aumentando o número de ocorrências. Então, toda vez, por exemplo, que um famoso se suicida, outras pessoas que estavam pensando naquilo acabam tendo aquilo como uma força, sabe? Ah, se ele fez, eu também então vou fazer. Devia Então, ser o contrário, né? é complicado esse assunto, mas a gente tem alguns sinais de alerta, tá? O que a gente pode ficar de olho, assim, quando a gente tem uma mudança muito repentina de comportamento nesse jovem, nesse adolescente. Então, assim, ele tá sempre deprimido, de repente, do nada, ele mudou e começou a ficar feliz. Isso pode ser um sinal de alerta, tá? Mas são sinais de alerta. Significa que vai acontecer? Não Não, necessariamente, tá? Quando ele começa a ter ações de tentar deixar as coisas certas, assim. Então, tinha brigado com alguém, aí vai lá e faz, né, recupera aquilo, pede desculpa, começa a doar as coisas que tem, como se ele tivesse mesmo assim de- fazendo
uma limpeza em vida, deixando as coisas ali certinhas, já que ele vai partir. Falar sobre isso. Então, as pessoas que ameaçam, elas tendem realmente, o pessoal fala assim: "Ah, quem vai fazer não fala". Fala, né, ameaça. Então, esse tipo de ameaça, quando o jovem começa a falar muito sobre isso, é importante procurar ajuda. Mas o principal sinal de alerta é a depressão. Hum, Então, ficar de olho na depressão, assim, não é normal ficar o tempo inteiro no quarto, tal. O adolescente, ele tende a ter uma alteração hormonal que faz com que ele haja um pouco dessa forma, assim: "Ah, quer ficar no meu quarto, não enche meu saco, eu não sei o que, não sei o quê". Mas ele tem que sair, ele tem que ter amigos, ele tem que ter a atividade dele, também tem que ser feliz um pouco, né. Então a gente tende a dar uma generalizada ali quando a gente é adolescente, parece que as coisas, ai, ou é muito feliz ou é muito triste. Isso é normal. Mas se você percebe que ele tá muito quieto, que tá muito calado, que não sai, que tá sempre ali muito reflexivo no próprio mundo, tem muito pensamento pessimista, desesperançoso, muita preguiça, que no caso seria aquela adenonia mesmo da depressão, assim, nossa, se deixar não faz nada, não escova os dentes, não. Então, esse é o principal sinal de alerta, tá? O suicídio ele ocorre em decorrência da depressão. Então, as pessoas que não são deprimidas, elas ficam muito tristes e elas querem morrer. É normal que a gente fale: "Ah, só queria sumir", né. "Nossa, queria que isso não existisse". Mas daí a você cometer o ato, tem uma longa distância. O que a gente tem é desejo de que aquela situação ela deixe de existir. Quando a sim. pessoa tem depressão, ela tem um sentimento muito forte dentro dela de desesperança. "Não importa o que eu faça, não vai mudar". Não vai dar certo. Não importa se eu vou estudar, eu não vou ser bem-sucedido. Não importa se eu vou arrumar um amigo, no fim ele vai acabar não gostando de mim e a gente vai brigar. Não importa se eu vou arrumar um namorado, uma namorada, no fim vai terminar e vai dar tudo errado. Então, assim, essa desesperança é o que faz com que a pessoa desista. Então, assim, ela olha para todas as possibilidades, ela fala assim: "Não tem nada que eu possa fazer aqui, então melhor é não estar". E aí esse é o maior sinal de alerta, assim, começou a perceber que o filho está muito deprimido, que está trazendo muito discurso de desesperança, procura ajuda. Quanto antes melhor, quanto antes a gente conseguir intervir no quadro, melhor. É mais fácil da gente conseguir conter as outras questões, assim, e não chegar a esse ponto, sabe? Porque às vezes ignora, né? Fala: "Ah, é adolescente, é assim mesmo", e não necessariamente, assim. Então, eu diria que nesse caso, assim, sabe aquela intuição que a gente tem de Sei. pai, de mãe, assim: "Ah, se você sente que alguma coisa não tá legal, segue isso. É Assim, melhor pecar pelo excesso". qual o conselho que você daria para os pais? Porque o que eu percebo é que às vezes os pais, na angústia, querem fazer pelos filhos, né? Uhum, uhum. E isso eu não sei se isso ajuda ou não. Não, é importante que a gente entenda como ser humano, tá? E isso é estudo de Harvard e anos de estudo, assim, a coisa mais importante para um ser humano ser feliz são as relações. Então isso vem acima de qualquer outra coisa. A gente tem um Ah, livro sim, publicado, aquele jeito Harvard de ser feliz, e sim. agora eles refizeram essa pesquisa, incluíram uma série de outras questões e viram a mesmo, chegaram no mesmo resultado, né? As relações são muito importantes. Essas relações, elas precisam gerar em nós um sentimento de que nós não estamos sozinhos. A pior coisa para o ser humano é a sensação de desamparo. E é justamente essa sensação de desamparo no presente que gera a depressão. Quando você se sente desamparado, que também está vinculado com crise de pânico, com ansiedade, assim. Nossa, eu não tenho ninguém, ninguém aqui por mim. Isso gera. Então, assim, ser uma rede de apoio é muito importante. Quando a gente faz alguma coisa por alguém, a gente também reforça para aquela pessoa que ela não é capaz. Então, assim, ah, eu preciso fazer por você, porque você não consegue. Quem consegue sou eu. E aí, o que que a gente tá, que tipo de mensagem que a gente está passando para os nossos filhos quando a gente age dessa forma? De incapacidade e de que um dia você não vai estar aqui. E aí, quem vai fazer por mim, né? Porque assim, então, a melhor coisa que a gente pode fazer desde a primeira infância, não faça pela criança aquilo que ela pode fazer sozinha, mas esteja ali por ela, né? Então, assim, tá vendo que o bebezinho tá tentando, sei lá, abrir uma tampinha, deixa ele abrir a tampinha e olha, eu tô aqui se você precisar de ajuda.
né? Se precisar, traz para a mamãe que a mamãe abre para, mas tenta. Quer pegar um negocinho? Eles são tudo tortinho, fazem tudo bagunçadinho, mas deixa fazer, né? Deixa errar, deixa quebrar o ovo, fazer sujeira é importante, porque ele vai Entendi. adquirindo autonomia. Idem com o adolescente, assim, é importante que o adolescente dentro da casa dele, ele tenha responsabilidade, né? E aí é lógico, não vamos anteceder essa responsabilidade ao ponto de que ele cria os irmãos. Isso também não é bom. Mas, sei lá, você é responsável por jogar o lixo, é você quem lava a louça depois do jantar, é você quem leva o cachorro passear, é você que, sei lá, põe ou tira, limpa as coisinhas ali do cachorro. Algumas responsabilidades que são dele, que se ele não fizer, ele vai ser responsabilizado por isso, não vai ser, você não fez, não arrumou sua cama, eu vou lá e arrumo, né? Deixa ele fazer assim. Mas, de novo, eu tô aqui. Ó, vai lá, você consegue, mas eu tô aqui, tá? Se precisar de mim, eu tô aqui. Se quiser ajuda, eu pego na sua mão. A gente vai fazer junto, mas a gente vai fazer junto. Então, isso é importante, assim, quando a gente sente que a gente tem amparo, mas as batalhas, elas são nossas, né? Ninguém vive uma batalha por nós. Não É, vive. Por é, mais que a gente ame, por mais que a gente queira viver as batalhas dos outros, a gente não pode, e nem os outros podem viver as nossas. Então, assim, o que a gente pode ter é apoio, e ele é essencial, faz toda a diferença, né? Sei toda lá, você passa por um processo de divórcio. Nossa, é tão bom você poder almoçar com a sua família. É tão bom você poder ligar para sua mãe e falar assim, nossa, eu tô mal, deu tudo errado, não queria ter me separado e não sei o que, não sei o que. Mas aquela dor é sua. sem Quem vai dúvida. chegar em casa e não vai ter mais marido, esposa é você. Quem de repente vai ter que passar pela questão de guarda compartilhada de tudo é você. Mas você tem alguém para ir lá e falar: Meu Deus, tá muito difícil. É isso. E isso é que a gente estava falando há pouco, né, da questão de reforçar a autoestima, a autoconfiança da pessoa. Se ela não fizer, como é que ela vai ter? Ela não tem nem histórico de ela ter conseguido. E ela, Exato, exato, exato. E tem muita gente que faz e não é por mal, né? Tipo o negócio da lição de casa, assim. É, eu falo muito, muito, muito assim, deixa a criança fazer, mas não quer fazer, faz escândalo. Então deixa ela se responsabilizar. Vai chegar, vai falar pra professora, não fiz porque eu tava fazendo escândalo e não queria. E aí, quero ver não fazer, entendeu? Não faz um dia. Chega na, então você vai ficar fazendo no intervalo. Aí vê todas as outras crianças brincando e você não fez lição e ficou na sala tendo que fazer. E aí porque a responsabilidade é sua. E quando a gente é adulto, a vida é assim. A gente é exato. cobrado e não tem essa de, olha só, você marcou de fazer uma avaliação comigo, mas eu não fiz seu laudo porque no final de semana eu quis dormir. Não, não dá, né? A pessoa te contratou, não sei o quê, ou ela vai falar, então me manda meu dinheiro de volta, e É aí você não lógico, vai, ou ela vai falar super mal do seu trabalho. Então, assim, não tem pra onde fugir. Você quer dormir no final de semana, mas você faz o que você tem que fazer. exatamente. Então, é da mesma forma, assim, né? Que ela começa a se autorresponsabilizar, porque é responsabilidade dela. E no fim, isso é a melhor coisa do mundo, porque é assim que o mundo funciona, e é isso que você está ensinando. Muito bom, muito bom, adorei. Inclusive, Ai, eu que bom. podia até repetir isso para o mundo corporativo, né, que era um dos nossos objetivos, que a chefia faça a mesma coisa, né? O que a gente está falando Sim, aqui de sim, pais e mães, mas serve para uma figura de autoridade, que com ela se certeza. responsabilize e que não trate a pessoa como coitadinha. Ela não é uma coitadinha, ela tem que Não, se. não é. Ela é totalmente capaz. E eu acho que quando ela é tratada como coitadinha, é isso que ela internaliza, sabe? Ai, meu chefe dá para todo mundo, sei lá, uma meta e eu não tenho. Porque eu sou autista. Porque eu sou. Não, tem que cobrar. E o papel do líder é esse, né? Primeiro é o exemplo que ele dá, depois é ele ter esse pulso firme. Mas, de novo, eu tô aqui por você. E aí, quando a gente briga, quando a gente dá bronca, a gente fala do trabalho, a gente não fala da pessoa, a gente não fala, você é incapaz, você não consegue, não é nada disso. É tipo assim, ô fulano, você tinha tal coisa para fazer, o que que aconteceu que você não deu conta de fazer, né? Como que a gente pode melhorar esse processo para que isso não aconteça de uma outra vez? Então, é isso, né? Que seja firme, porém sem perder a ternura, né? Muito bom. Nathalie, adorei falar com Ai, você. que bom, eu também, muito, muito mesmo. Você é muito boa no que você faz. Ai, Então, obrigada, de verdade.
Muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos aí. Eu aprendi bastante também. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também aprenderam muito. E aí eu vou deixar o teu contato aqui embaixo, né, na live aqui, para que elas possam entrar em contato com você também. Não sei aí o seu Instagram, se você quiser falar também, porque daí a Tá. gente põe O aqui. meu Instagram é dificinho, tá bom? É Na de Nathalie, então N-A, e depois é o meu sobrenome, que é G-U-D-A-Y-O-L, Nagudaiol. Então é @Nagudaiol. Mas vai estar escrito aí, então, Vai. e olha, quero agradecer, Adriana, de todo o meu coração, assim, acho que bateu mesmo, eu gostei muito, muito, tô muito feliz de ter participado e muito feliz de ter contribuído, de verdade, estou à disposição sempre que precisar, se precisar de mim, pode contar comigo. Com certeza, lembrarei porque você realmente conquistou aí o lugar da a neuropsicóloga. Ai, obrigada, obrigada mesmo, enche meu coração de alegria. Muito obrigada, viu? Um grande Obrigada, tenha uma boa tarde. obrigada, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau.